Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje não tem notícias boas, né? Na verdade depende da ótica que você enxergar, mas pensando em saúde, pensando em vidas, pensando em paz, não é uma boa notícia, tá? Mas a gente vai conseguir trazer boas coisas dentro desse caos. Eu sempre falo isso para vocês, dentro do caos sempre há oportunidades, mas a notícia do vídeo em si não é uma notícia boa, tá? O Putin, ele fez um discurso hoje, ele convocou 300 mil reservistas para ir para o conflito com a Ucrânia, tá? E eu vou abordar um pouco melhor sobre essa estratégia dele, sobre o que ele falou aqui hoje, sobre como está o entorno lá na Rússia e o que a gente pode esperar para curto, médio e longo prazo, tá? Antes eu vou pedir para você se inscrever, deixa o like aí no canal. Se você não quer se inscrever, mas pelo menos deixa o like. Se você não gostar do vídeo, deixa o dislike depois, mas o seu like ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito o meu vídeo ser recomendado para mais pessoas, tá bom? Então, por favor, deixa o like. Vamos lá. O Putin, mais uma vez, né, já para abordar ao ponto direto, mais uma vez vai errar, mais uma vez. Ele tinha a opção de entender que as estratégias que a Rússia fez para poder dominar a Ucrânia foram estratégias mal efetuadas, mal planejadas, não deram certo, é claro isso. Os estrategistas estavam esperando que a Rússia dominasse a Ucrânia ali em 1 a 2 semanas, que não precisaria de todo esse conflito, porque a Ucrânia ia se render, digamos assim, né? Porque devido ao poderio russo, eles iriam se render. O que foi visto é que o poderio russo, na verdade, não é tão poderoso assim, não pelo que as pessoas esperavam e talvez não o que a própria Rússia esperava. A Rússia esperava que eles teriam um domínio muito maior, com uma facilidade muito maior, e não foi o que aconteceu. Diversas pessoas, população normal, soldados e mãe, pai, filho, foram ali para o conflito e conseguiram resistir, estão conseguindo resistir até agora. Claro que houveram diversas baixas, muita gente morreu dos dois lados, isso é uma pena de qualquer forma, mas a Rússia não conseguiu o objetivo deles, que era tomar a Ucrânia, anexar a Ucrânia à Rússia novamente. Eles não conseguiram fazer isso e estão tentando ainda. Então o Putin teria a opção dele chegar e olha, eu errei, vamos negociar e vamos selar a paz, recuar. Ele poderia recuar ou poderia finalizar até onde ele finalizou, porque alguns territórios conseguiram ser tomados, mas não. O que ele decidiu? Ele decidiu avançar, atacar mais ainda. E cara, isso não é uma coisa boa, não é uma coisa boa para a Ucrânia, não é uma coisa boa para a Rússia, não é uma coisa boa para toda a população mundial. Por quê? Porque aqui, ó, o Putin, eu vou botar aqui na descrição, tá? Na descrição não, no comentário fixado, eu vou colocar aqui esse link, tá? É só você traduzir. Eu vou deixar até uma parte aqui para vocês que mostra aqui, ó. Vou falar só uma parte aqui do discurso dele. Amigos, o Ocidente foi longe demais em sua política agressiva anti-Rússia, fazendo ameaças infinitas ao nosso país e ao nosso povo. Alguns políticos ocidentais irresponsáveis estão fazendo mais do que apenas falar sobre seus planos de organizar e entregar armas ofensivas de longo alcance à Ucrânia, que poderiam ser usadas para atacar a Crimeia e outras regiões russas. O que está acontecendo? O Putin está com um discurso de que outros países estão ajudando a Ucrânia e realmente estão. E isso está dificultando mais ainda a ofensiva russa, né? A Rússia, se fosse só bater de frente com a Ucrânia, teria uma facilidade muito maior. Mas o que está acontecendo é que a OTAN, entre outros países, estão ajudando a Ucrânia a sobreviver com alimento, com dinheiro, com criptomoeda, com armamento, com aviões, enfim, com tudo isso. Então, o que está acontecendo? O Putin ameaçou, novamente, ele ameaçou atacar a Ucrânia com armas nucleares. E cara, isso acontecendo, a gente pode viver talvez o pior momento da história da humanidade num curto espaço de tempo. Então, um primeiro ponto que eu quero falar para vocês é: não gaste seu dinheiro com besteira. Não gaste seu dinheiro com besteira, com coisas que vão desvalorizar. Não faça isso, tá? Tente manter o máximo de capital em mãos, tá? Essa é a primeira dica que eu vou dar para você aqui. Então vamos lá. Hoje o que aconteceu? Eu tô aqui com o meu caderno, que vocês sabem, eu sempre anoto as coisas aqui.
Hoje esgotou os voos da Rússia, tá? Os voos de uma perna. O que é uma perna? Uma perna é só voo de ida. Tipo, você vai sair do Brasil para os Estados Unidos e não tem a passagem de volta. Só que você não pode fazer isso porque lá tem visto. O que está acontecendo na Rússia? Os países onde você não precisa de um visto, quem é russo não precisa de um visto para morar, em lugares como a Turquia, estão esgotados os voos de uma perna, ou seja, voo sem volta. Houve uma debandada enorme e a tendência é que nos próximos dias aconteça mais ainda. Por quê? Você, imagina só, você é reservista do Brasil. Aí o presidente, seja Lula, seja Bolsonaro, seja lá quem for que estiver no poder, faz alguma besteira e fala: eu vou convocar agora o reservista para poder ir lá resolver o conflito ou ir lá morrer no conflito que eu arrumei. Cara, não faz sentido, né? Então o que está acontecendo? Muita gente que é reservista está fugindo. Muita gente que não é reservista também está fugindo. Porque entende que as estratégias da Rússia são estratégias ruins que no curto, no médio e no longo prazo, no final, vai afetar a população. Porque o Putin, ele é possivelmente ali o homem mais rico do mundo, ou top 3, tranquilamente. Ele não está na lista, mas ele é. Porque ele comanda tudo. Ele é dono de tudo que está dentro da Rússia. Ele é dono de uma parte. Então ele é uma das pessoas mais ricas do mundo. No final das contas, se acontecem sanções de dinheiro bloqueado na Suíça, nos Estados Unidos, Dubai, seja lá onde for, não vai afetar o Putin. Pode fazer com que ele fique um pouco menos bilionário, trilionário, mas ele vai continuar a vida dele da mesma forma, podendo comer o que ele quiser, viajar para onde ele quiser, ele vai continuar tendo a mesma vida. O que vai afetar é a população russa e a população ucraniana, que vai ter dificuldade de se locomover, dificuldade de se alimentar, poder ser atingido por alguma arma, algum tiro, alguma explosão, enfim. Isso são coisas que podem acontecer. Então eu coloquei aqui, as pessoas estão, cerca de 8 milhões de pessoas já compraram passagem nos próximos dias para poder sair da Rússia, tá? Isso é um número estratosférico. Tem alguns pontos muito importantes que é o seguinte: foram convocados 300 mil reservistas para colocar esses caras lá para morrer. Na maioria das vezes, os reservistas não sabem práticas militares. Por exemplo, você que está me assistindo, talvez você não saiba manusear uma arma. E aí você tem que preparar esse reservista. Então não é uma coisa muito simples, não é uma coisa rápida de pegar, vou convocar os reservistas e vou botar eles para o conflito. Não é assim. Ou o que vai acontecer? Pegar esses reservistas que eles não têm como ter experiência, eles não vão aprender em, sei lá, uma semana, um mês que for, ele não vai aprender estratégia de guerra e os caras vão para morrer. É isso que vai acontecer. Os caras vão para a Ucrânia e vão morrer. A grande maioria vai morrer, se não for todo mundo. Então, já é uma estratégia já fadada ao erro, porque não foi preparado. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Tá? A tendência que aconteça utilização de armas nucleares está aumentando a cada dia. Tava tendo até uma suspeita de que poderia encerrar esse conflito, negociações, as sanções poderiam ser diminuídas, principalmente pela questão de que está chegando o inverno lá na Europa. E cara, a Gazprom, que é uma empresa russa de fornecimento de gás, a maior empresa de gás da Europa é russa, e ela publicou até um vídeo, eu vou deixar um takezinho desse vídeo aqui, que é um vídeo mostrando o desligamento de fornecimento de gás para a Europa e toda a Europa sendo congelada. E já tem vários países que já declararam que multará as residências que tiverem passando o excesso de utilização de aquecimento. Porque eles sabem que vai ser uma época muito difícil e que se realmente não for consertado essa questão de fornecimento de gás para a Europa, muita gente vai morrer de frio. Muita gente vai morrer de frio. A verdade é essa. Então está acontecendo já um desmatamento histórico na Europa também, porque as pessoas vão pegar lenha para poder fazer fogueira, para poder se proteger do frio, porque lá realmente é de verdade frio, uma coisa que congela, as pessoas morrem de frio. Então, tem todos esses cenários que está acontecendo. Com isso acontecendo, as pessoas vão se preocupar com o quê? Sobrevivência. Com as pessoas se preocupando com sobrevivência, há menos consumo de coisas que você teoricamente não precisa. Então as pessoas vão fazer o quê? Vão estocar comida, madeira e tentar o máximo possível de preservar o seu dinheiro,
para que em caso de urgência você tenha como utilizar. Isso vai fazer com que a gente tenha uma queda muito forte. Essas declarações, inclusive do Putin, teve uma queda enorme na bolsa de valores lá da Rússia. Isso para curto e no médio prazo, as tendências são de piorar e muito, tá? Porque gás, petróleo, gasolina, tudo isso daí para o médio prazo vai ser aumentado absurdamente. Se o Putin realmente continuar com essa ofensiva, que a tendência é que continue, a União Europeia, a OTAN e tudo mais vão continuar com as sanções para com a Rússia. A Rússia não vai fornecer gás, porque eles não precisam de fazer dinheiro. Como eu falei, o Putin não precisa de dinheiro, tá? Eles não precisam. Se tiver que mandar embora, vai mandar embora e depois vai contratar outras pessoas. Eles não estão nem aí, tá? Eles preferem fazer as pessoas lá sofrerem do que eles admitirem o erro, tá? Admitirem o erro e voltar atrás. Eles não vão fazer isso. Pelo menos a indicação é que não vão fazer. Então, o cenário é um cenário muito ruim, tá? No curto prazo, eu digo para você, não gaste seu dinheiro com besteira, não gaste. Aí você está falando, ah, mas é Brasil, tá totalmente longe da Rússia, da Europa e tudo mais. Só que, de qualquer forma, tudo vai aumentar, tá? Tudo vai aumentar. Todos os alimentos vão aumentar, porque a Rússia é uma grande produtora de agropecuária também, e isso vai fazer com que o Brasil, Estados Unidos tenha que exportar mais para países que estão precisando. Isso vai fazer com que a gente venda mais? Vai, mas vai fazer com que a gente venda mais e o nosso produto interno fique mais caro. É isso que vai acontecer. Então, economize, não gaste dinheiro com besteira, tá? Para o mercado de criptomoedas, mercado de ações, é momento de você especular? Talvez, tá? Eu diria para você não gastar realmente dinheiro com nada que for obrigatório para você gastar, de verdade mesmo. Se for para você especular em alguns projetos, pode ser uma boa, pode, mas se você não tiver muito estudo, muito embasamento do ativo que você está investindo, não invista. Ter o dinheiro em mãos é um dos investimentos ideais para você fazer nesse ano agora de 2022, tá? 2022. Então, não gastar dinheiro já é um ótimo investimento para o momento atual que a gente está vivendo e para esse início de 2023 também, tá? Tenha o investimento certo, tá? Estude bastante, não gaste dinheiro de forma aleatória, tá? Se proteja, tenha capital em caixa, que você vai precisar com certeza, tá bom? Acho que era só isso aqui, ó. Fiz uma listinha das coisas que eu sempre anoto antes de gravar os vídeos. Eu acho que é isso. Infelizmente, para a população da Ucrânia, as coisas vão piorar. Para a população russa também, mas de uma forma mais amena, digamos assim, do que na Ucrânia. E para o mundo, de uma forma geral, pode ser que aconteça conflitos históricos, que jamais foram... Já está acontecendo conflitos históricos, né, entre Rússia e Ucrânia, mas pode acontecer coisas muito piores aí se realmente forem envolvidas armas nucleares. E aí, arma nuclear, ninguém ganha. Só a população perde. Seja a população da Rússia, de Ucrânia, de Brasil, de Estados Unidos, de China, seja de onde for, tá? Então vamos torcer, vamos orar para que isso não aconteça, porque se acontecer, com certeza viveremos a maior catástrofe da história da humanidade, tá? Pessoal, é isso. É um discurso que não é um discurso motivacional nem nada do tipo, mas mesmo que com esse problema, mesmo que com esse cenário totalmente caótico, pode ser que a gente consiga possibilidades ou oportunidades de investimento, tá? E em momentos difíceis, eu fiz até uma live ontem e falei um pouco sobre isso, que nesse momento, nesse cenário todo, sempre há janelas de oportunidade. Janelas de oportunidade onde você pode investir de forma inteligente e conseguir lucrar no meio do caos. E eu vou trazer novidades, vou trazer informações e vou trazer essas possibilidades de investimento que a gente pode fazer para se aproveitar. Seja da eleição que a gente está se aproximando nos próximos dias, seja desse conflito, tá bom? É isso, pessoal. Não deixe de deixar o like aqui no vídeo, tá? Mais tarde tem mais vídeo aqui no canal. Então se inscreve no canal, ativa a notificação e deixa o seu like, beleza? Um abraço, pessoal, e até a próxima.